Imaginem só, por um instante, a população inteira de Portugal. Tipo, todas as cidades, de norte a sul, cada rua, cada casa. Nossa, é muita gente. Pois é. Agora, peguem esse país inteiro e multipliquem por 8. A gente está falando de aproximadamente 81 milhões de pessoas. Caramba, 8 Portugais? Exatamente. E esse é o número de brasileiros que, agora, em março de 2026, mês passado, estavam inadimplentes. 8 Portugais inteiros de pessoas com contas em atraso, nome sujo, vivendo sob aquele peso, né, de não conseguir fechar o mês. É um oceano de gente no vermelho, literalmente. Sim, é uma emergência nacional, praticamente. E por isso, o nosso mergulho nos dados de hoje tem um caráter quase de utilidade pública mesmo. Com certeza. Mas antes da gente mapear como sair desse abismo, eu quero fazer um apelo rápido para quem está ouvindo a gente. Inscrevam-se agora no canal Santiago Planejamento Financeiro, no YouTube e no Spotify. Curtam essa nossa análise, deixem comentários e, o mais importante, compartilhem com os amigos. A educação financeira distribuída pode literalmente salvar o almoço e o teto de muita família. Não, total. Espalhar esse conhecimento é vital hoje em dia e a dimensão desse número que você trouxe exige que a gente entenda, profundamente o que está acontecendo nos bastidores da nossa economia doméstica. Exato. E de onde vêm os nossos dados hoje? Então, para nossa exploração de hoje, a gente está destrinchando um material super denso e detalhado do canal Gaia Play, que foca justamente na anatomia desse endividamento brasileiro. E o cenário atual deles mostra que impressionantes 80,2% das famílias no Brasil têm algum tipo de dívida. 80%. Estar no azul virou a exceção da exceção. Sim, a exceção absoluta. E a nossa missão aqui não é só, ler estatística, é entender a mecânica por trás dessas, pegadinhas dos bancos. E mapear rotas de fuga práticas, para quem está no meio dessa bola de neve. Bom, vamos começar entendendo o peso físico dessa bola de neve. Porque o que mais me chocou ao revisar as informações, e eu quero muito que a gente desempacote isso aqui, é a mordida diária que isso dá no prato de comida das pessoas. Nossa, sim. Tem um levantamento do Banco Central ali no material, apontando para um comprometimento de renda que é sufocante, estrutural e sufocante. Qual é o tamanho dessa mordida? Olha, os dados mostram que 29% da renda dessas famílias endividadas vai exclusivamente para o pagamento de dívidas. Quase um terço do salário. Exato. Quase um terço do sual do mês inteiro já nasce comprometido com o passado. E, a camada mais cruel dessa estatística que o vídeo destaca é que desse bolo total, 10% da renda desaparece apenas para pagar juros. Peraí, 10% só de juros? Só de juros. Isso não abate a dívida real, não diminui o valor principal que a pessoa pegou emprestado. Nossa. São 10% da renda familiar indo direto para o ralo. Ou melhor, para o balanço de lucros das instituições financeiras todo santo mês. Cara, é como se existisse uma espécie de imposto invisível no Brasil. Um pedágio caríssimo que o cidadão é obrigado a pagar só por existir dentro do sistema bancário. É uma ótima analogia. Porque, pensa bem, quando a gente paga um imposto para o governo, existe pelo menos a teoria de que aquele dinheiro vai voltar na forma de asfalto, de um posto de saúde, uma escola. Sim, tem uma contrapartida teórica. Exato. Mas esse imposto dos juros não devolve absolutamente nada para a sociedade. É uma via de mão única. O dinheiro só evapora. E a justificativa que o mercado geralmente usa para cobrar esse pedágio também é bem dissecada nos dados do Gaia Play. Porque, tradicionalmente, joga-se a culpa inteira na nossa macroeconomia, sabe? Ah, velha desculpa da Selic. Isso. Dizem que o crédito é caro porque a Selic está alta. E para contextualizar rapidinho para quem nos ouve, a Selic é a taxa básica de juros da economia que baliza os empréstimos. Hoje ela opera na casa dos 14,75% ao ano. Tá, 14,75%. Só que a fonte traz um ponto de ruptura nessa narrativa. A Selic não explica a anomalia brasileira. Porque se o custo base do dinheiro é 14%, não tem lógica matemática ou de risco nenhum que justifique o consumidor, lá na ponta final, pagar taxas de 100%, 200% até 400% ao ano. Pois é, a discrepância é totalmente fabricada. É irreal.
é fabricada pelo mercado. Isso me leva a dar um nó na cabeça, porque se a culpa não é só da macroeconomia, o que está acontecendo de verdade? Porque os próprios dados apontam um paradoxo aí, né? Qual? A fonte diz que o desemprego caiu ultimamente e a renda média do trabalhador até teve um leve aumento. Pela lógica básica, mais gente trabalhando, ganhando um pouco melhor, não deveria ter menos gente no vermelho? A gente pensaria que sim. Mas a ironia do nosso sistema financeiro, e o material explora isso muito bem, é que a melhoria na renda atua como um gatilho para o superendividamento. Como assim? Ganhar mais atrai dívida. Funciona assim. Quando o mercado percebe que o índice de emprego subiu e as pessoas passaram a ter um contra-cheque fixo de novo, as torneiras do crédito agressivo se abrem. Os bancos vão para cima. Vão com tudo. Os algoritmos identificam esse trabalhador recém-empregado e começam um bombardeio. É notificação no celular oferecendo limite pré-aprovado, é cartão de crédito chegando em casa com limite 3 vezes maior que o salário. Empréstimo em 2 cliques no aplicativo. Exatamente. Aí a pessoa, que muitas vezes vem de um período longo de escassez, sente uma falsa sensação de poder de compra. Faz sentido, a pessoa quer respirar um pouco, né? Sim, e as instituições enxergam a renda como garantia e empurram o crédito com aquelas taxas abusivas, que não têm relação nenhuma com a Selic. Então cria-se um ciclo vicioso, onde a própria empregabilidade vira isca para capturar o trabalhador. É tipo, a pessoa acha que finalmente pisou em solo firme porque arrumou um bom emprego, mas o banco já foi lá e plantou uma mina terrestre de juros bem debaixo do sapato dela. É bem isso. E o chão vai explodir no primeiro deslize. Então a gente precisa mapear onde estão essas minas terrestres para nossa audiência. Pelo que eu vi do material, a bomba nuclear do bolso do brasileiro tem nome e sobrenome, que é o cartão de crédito, certo? Sem dúvida. O cartão de crédito, mais especificamente aquela engrenagem do crédito rotativo, é a armadilha mais letal mapeada pela fonte. Explica melhor como funciona o gatilho do rotativo. Ele é acionado naquele momento em que a pessoa não consegue pagar o valor total da fatura e opta por pagar só o mínimo. Ou um valor parcial, sabe? O resto rola para o mês que vem. O famoso, vou pagar só um pouquinho agora e depois eu vejo. Isso. E os números de agosto de 2025 são assustadores. O juro do rotativo chegou a absurdos 451,5% ao ano. Vamos tentar colocar isso no chão para quem está em casa entender a gravidade. Um juro de 451% ao ano dá algo em torno de 37% ao mês? Mais ou menos isso. Então, se alguém deixa de pagar, digamos, R$1.000 da fatura, achando que no mês que vem resolve, como que essa matemática se desenrola na prática? Na prática, esses R$1.000 viram quase 1.370 já no mês seguinte. No outro mês, já está beirando os R$2.000. Meu Deus! É muito rápido. Em uns 6 meses, dependendo das tarifas que eles somam junto, aquela dívida inicial de supermercado, de farmácia que não foi paga, ela vira um monstro impagável. É o efeito cascata dos juros sobre juros. O limite do cartão engolido, o nome negativado. Exato. Por isso a diretriz do vídeo é taxativa. Sob nenhuma circunstância, pagar o mínimo do cartão é uma boa ideia. É a pior decisão financeira possível dentro do nosso ecossistema. E olha que o rotativo é só um dos buracos negros, né? Os dados de março agora, de 2026, trazem um empréstimo pessoal batendo a média de 160% ao ano, e o cheque especial, que é aquele limite maroto ali na conta corrente, passando dos 150%. Sim, é outra armadilha fortíssima. E aqui eu quero trazer uma dúvida muito comum de quem acaba se endividando. Porque a pessoa pensa assim, poxa, a geladeira quebrou. Falta uma semana para o meu salário cair. Eu vou usar o cheque especial só por uns 5 diazinhos. É só até sexta-feira. A famosa ilusão do curto prazo. Isso. A fonte alerta sobre isso. Essa narrativa de que usar por poucos dias é inofensivo se sustenta na matemática. Olha, essa é a falácia que os bancos mais adoram, porque ela constrói um hábito muito perigoso. A fonte alerta que não existe impunidade matemática no cheque especial. Como assim? O que acontece é que aquela taxa de mais de 150% age de forma fracionada.
dia após dia. A pessoa usa por 5 dias e paga uma taxa, aparentemente pequena, mas no mês seguinte o salário cai já descontado desse valor. Ah, então o salário já entra menor. Exato. E aí, para fechar as contas do próximo mês, ela vai precisar entrar no cheque especial de novo, só que agora por 7 dias. Depois 10 dias. É um sangramento financeiro invisível. A pessoa se acostuma a pagar para usar o próprio dinheiro. Sim, e isso vai corroendo o orçamento basal até o ponto em que o salário inteiro entra só para cobrir o buraco do limite do cheque especial. Entendi perfeitamente. O buraco vai aumentando 1 centímetro por dia até engolir a casa inteira. Bom, rotativo, empréstimo pessoal, cheque especial, esses são os bandidos clássicos, né? Sim, os mais conhecidos. Todo mundo sabe que eles são perigosos, mesmo caindo neles. Mas o que me deixa realmente alarmado na análise da fonte é a denúncia sobre as chamadas falsas seguranças. Ah, os créditos com roupagem de salvação. Exatamente. Aqueles produtos que o mercado vende como juros amigáveis. Vamos falar do crédito consignado. Onde que está a armadilha aí, se o desconto vem direto na folha de pagamento e parece tão seguro? Então, a mecânica do consignado se vende pela comodidade e pela taxa nominal que parece baixinha ali à primeira vista. Como o banco vai descontar a parcela direto do salário ou da aposentadoria, o risco de calote para a instituição é praticamente zero. Risco zero para o banco. Risco zero. Mas a armadilha está na avaliação de quem contrata. A maioria das pessoas olha só para o valor da parcela. Se a prestação mensal cabe no bolso, o negócio é fechado. E qual é o problema gigante que a fonte revela nisso? O problema é que o consumidor ignora completamente o CET, o custo efetivo total da operação. Que é onde os esqueletos estão escondidos, né? É lá que eles ficam. O SEM engloba a taxa de juros, os seguros que o banco empurra a goela abaixo, muitas vezes sem o cliente nem perceber, as tarifas de abertura de crédito, tudo. Eles embutem um monte de coisa. Sim, e quando você olha o pacote completo, aquela discrepância da Selic volta à tona. O banco capta dinheiro no mercado a 14% ao ano e empresta no consignado com risco nulo de tomar calote a um custo efetivo de 50% ou 60% ao ano. Nossa, é muito desproporcional. E os prazos costumam ser longos, né? Longuíssimos. O trabalhador ou aposentado fica preso em contratos de 72, 84 parcelas, acaba pagando o triplo do que pegou emprestado. É uma transferência de riqueza mascarada de parcela suave. E a ganância não para por aí, porque tem outro mecanismo que está sendo vendido como o ápice da facilidade moderna, que é a antecipação do saque aniversário do FGTS. Nossa, esse é um ponto crítico que o vídeo aborda. Sim, analisando como isso funciona, me veio uma imagem muito clara na cabeça. Pegar um empréstimo dando seu fundo de garantia como colateral é literalmente como arrancar o único bote salva-vidas do seu navio e entregar para o banco enquanto você ainda está navegando. É a definição perfeita do risco. Porque pensa, se acontecer uma tempestade e você for jogado ao mar, o que os dados dizem sobre o cenário real de uma demissão nesse caso? A consequência é catastrófica. E a fonte foca bastante em explicar isso. Fisicamente, o que acontece quando o trabalhador antecipa o FGTS é que o saldo da conta dele fica bloqueado lá na caixa. O banco registra aquele montante como garantia da dívida. O dinheiro não é mais dele, na prática. Não é. E aí, se meses depois esse profissional é demitido sem justa causa, que é o exato momento de vulnerabilidade para qual o fundo de garantia foi criado, né? Sim, a segurança dele. Ele descobre que não tem acesso a esse dinheiro. A reserva de emergência que garantiria o aluguel, a comida, até o próximo emprego, está aprisionada pelo sistema financeiro para quitar as parcelas futuras daquele empréstimo. Ou seja, o trabalhador cai no mar sem o bote salva-vidas. Exatamente. Enquanto o banco não sofre um arranhão sequer de risco. É um nível de assimetria que chega a revoltar. O banco opera no risco zero absoluto e joga o indivíduo no risco extremo de sobrevivência. É desumano. Bom, o cenário que a gente desenhou até aqui é de terra arrasada. As armadilhas estão mapeadas e o sistema parece perfeitamente calibrado para extrair até o último centavo de quem nos ouve. Diante disso, como alguém efetivamente consegue escapar? Porque se eu estou afogado nessas taxas abusivas agora, eu não posso simplesmente depender da caridade do gerente do banco.
Não, de forma alguma. A caridade bancária não existe. Mas existem métodos racionais e legais. E antes de olhar para os números em si, o material do Gaia Play bate muito forte na questão comportamental. Qual seria o primeiro passo mental, então? A primeira grande barreira é a vergonha. A culpa paralisa a ação das pessoas. É essencial desconstruir esse estigma de que estar com dívidas atrasadas no Brasil é uma falha de caráter ou falta de inteligência. Não é. É importante reforçar isso. Sim, porque quando a engrenagem macroeconômica e a regulação permitem taxas de 400%, a dívida é uma questão estrutural, sabe? Entender que o sistema é desenhado para gerar tropeços ajuda a tirar o peso emocional e permite enfrentar o problema com frieza. Só que aí tem um ponto. O passo prático sugerido pela fonte para ter essa frieza sempre me levanta algumas dúvidas. Eles falam da famosa estratégia da planilha, de listar todas as dívidas. Sim, o primeiro passo prático. Mas, sendo muito honesto, quem está em pânico com ligação de cobrança o dia todo tem pavor de abrir o extrato. O cérebro da gente evita a dor. Sentar e planilhar dívida parece conselho de quem nunca teve um nome sujo na vida. Eu entendo perfeitamente essa visão. Então, por que esse material defende que olhar para o abismo, botando tudo numa planilha, realmente funciona em vez de causar mais paralisia na pessoa? Porque a ansiedade do desconhecido costuma ser muito, muito pior do que o choque da realidade concreta. Enquanto a dívida é um monstro sem forma na cabeça da pessoa, ela sente que está tudo perdido. Ela não sabe nem o tamanho do monstro. Exato. A planilha, ou pode ser um caderno simples, não importa, ela materializa o problema. E a orientação aqui não é só anotar o tamanho financeiro da dívida, é mapear o inimigo real, que é o custo efetivo total de cada linha de crédito que a pessoa tem. E por que olhar para o custo efetivo é tão importante? Para criar uma ordem de batalha. A prioridade nunca deve ser pagar a dívida que tem a maior parcela, mas sim atacar primeiro a dívida que cobre o maior juro. É estancar a artéria que está jorrando mais sangue. E aqui entra um dos dados mais reveladores sobre a psicologia do próprio banco. O que a fonte explica sobre a tal da matemática do calote me deixou atônito. É um choque de realidade sobre como eles operam. Pelo que eu entendi, as financeiras sabem perfeitamente que as taxas são impagáveis na vida real e elas já operam esperando que uma parcela enorme da população simplesmente pare de pagar. É isso mesmo? É exatamente isso. Faz parte do modelo de negócios deles. A margem de juros é tão obscena lá no começo da operação que ela já compensa as perdas futuras. Dá um exemplo prático de como essa mecânica funciona na hora de negociar. Claro! Funciona assim. O banco emprestou R$1.000 para a pessoa. Com aqueles juros de 400%, em pouco tempo, a tela do sistema lá do gerente diz que o cliente deve R$15.000. De 1.000 foi para 15.000. Isso. Só que o banco tem plena consciência de que aquele cliente nunca, jamais vai ter 15.000 para pagar. Aquela dívida é, no fundo, uma ficção contável. Um número irreal. Exato. Por isso que, quando o consumidor se afasta e espera a poeira baixar uns meses e oferece, sei lá, R$2.000 para quitar tudo à vista, o banco aceita sorrindo e limpa o nome na hora. Sorrindo. Mas eles não estão perdendo 13.000. Na cabeça deles, não, porque eles emprestaram 1.000 e receberam 2.000. Houve um lucro real de 100% sobre o principal. A dívida inflada lá de 15.000 era só uma ferramenta de pressão psicológica para o cliente pagar o máximo que pudesse. Cara, isso muda tudo. Se a dívida inflada é uma ficção, nós não podemos lutar com as armas fictícias deles. E ficar pedindo desconto, implorando na agência, raramente funciona. Não funciona mesmo. O gerente não tem poder para isso. Quais são, então, as alavancas reais de poder que quem nos ouve pode puxar para forçar o sistema a oferecer esses acordos justos? A rota principal passa por tirar a negociação do ambiente controlado pelo banco. A recomendação do vídeo é usar plataformas de reclamação formais que constrangem o mercado. Quais seriam essas plataformas? O portal consumidor.gov.br, que é administrado pelo governo, e o Sistema de Registro de Demandas do Banco Central, o Bacen. E por que isso assusta o banco mais do que gritar no Procon da esquina? Puramente institucional. Pensa que os bancos gastam fortunas com marketing para parecerem super confiáveis e sólidos. Quando uma reclamação bem técnica, denunciando venda casada de seguros
ou taxas que ultrapassam a lógica do mercado, é registrada lá no Banco Central, a instituição é penalizada nos rankings oficiais de ouvidoria. O regulador está de olho. Exato, o regulador está olhando. Isso força o banco a tirar o seu caso daquela central de telemarketing robótica e enviar para uma mesa de negociação avançada. Essa mesa sim tem autonomia para cortar os juros em reais e oferecer um acordo decente de verdade. É literalmente levar a briga para um juiz que o banco respeita, né? Mas vamos a um cenário extremo agora, que é infelizmente a realidade de muitos. A pessoa tentou negociar, organizou a planilha, reclamou no Banco Central, mas a montanha de dívida é simplesmente alta demais. Aquele caso em que o salário já não dá para nada. Isso. A renda que entra não cobre nem a alimentação básica da família e a conta de luz, muito menos as negociações que o banco propôs. O que sobra para essa pessoa? Existe algum botão de emergência final no Brasil? Existe sim, e é um mecanismo legal fortíssimo, mas que ainda é subutilizado pelas pessoas. É a lei do superendividamento. Ah, eu já ouvi falar por cima. É fundamental esclarecer para a nossa audiência que essa proteção jurídica não serve para quem comprou bolsa de grife ou carro de luxo e não quer pagar, tá? Claro, não é um passe livre para farra. Não é. Ela é focada nas dívidas de consumo e foi desenhada para proteger o que a lei chama de mínimo existencial do cidadão. O processo opera em duas frentes para tentar devolver a dignidade para quem está completamente sufocado. Certo. Então, digamos que eu percebo que não consigo mais comprar comida porque o banco está retendo meu salário com os descontos. Eu procuro a Defensoria Pública ou o Procon para iniciar essa primeira fase. Como funciona? Eu simplesmente chego lá e peço para baixarem meus juros? Como é a matemática dessa proteção? Não é um simples pedido de desconto. É muito mais profundo. Nessa primeira fase, que é a fase conciliatória, o consumidor senta com um mediador e apresenta toda a sua realidade financeira, mas com provas. Leva os boletos da vida. Isso, conta de água, luz, recibo de supermercado básico, aluguel, remédios contínuos. Aí, define-se matematicamente qual é o valor sagrado que aquela família precisa reter todo mês para não passar fome e ter onde morar. O tal do mínimo existencial. Exatamente. O que sobrar acima dessa linha de sobrevivência é o que vai ser usado para pagar os credores. Aí, o órgão público convoca todos os bancos, cartões e financeiras para uma mesa única de negociação. Põe todo mundo na mesma sala. E apresenta o plano. Tipo, olha, nós temos este valor mensal disponível da renda e propomos pagar todo mundo num prazo de até 5 anos, retirando todos os juros abusivos. Se houver concordância de todos, cria-se um bloco único de pagamento e a pessoa volta a respirar. Mas espera aí. E se o gerente do banco X cruzar os braços lá na reunião e disser: não aceito de jeito nenhum, eu quero meus juros de 400% e eu não ligo se o cliente não tiver dinheiro para a feira. A pessoa volta a estacar zero? De jeito nenhum. É aí que o peso do Estado intervém de verdade, na segunda fase da lei, que é a fase judicial, ou fase forçada. Ah, então tem um segundo round. Tem? Se o credor for intransigente, ou se até se recusar a ir na audiência de conciliação, o juiz avalia o caso. Se ele constatar que o plano de pagamento é viável e preserva a dignidade humana do devedor, o juiz simplesmente homologa o acordo. Ele obriga o banco a aceitar. Ele dá a palavra final com peso de lei e força o banco a aceitar aquelas condições. O contrato original, com aqueles juros absurdos, é rasgado e substituído pelo plano judicial. Caramba! O banco perde o direito de cobrar juros abusivos e é obrigado a entrar lá no fim da fila de pagamento pelo prazo que o juiz estipulou. É a trava definitiva contra a voracidade do sistema. Nossa, conhecer as ferramentas que a lei nos dá muda completamente o jogo, né? Aproximando do fim da nossa exploração de hoje, depois da gente mergulhar nesses mares tão turbulentos de números, taxas e armadilhas, qual é a essência que sobra de tudo isso? O que o material nos ensina sobre o que é, na prática do dia a dia, ser financeiramente educado no Brasil? A grande síntese da fonte é que a educação financeira real não exige que a pessoa tenha um diploma em economia ou domínio de derivadas matemáticas complexas. Não precisa ser o gênio de Wall Street. Não, de forma alguma. A força está no básico bem feito. É ter absoluta clareza do seu fluxo de caixa,
Sabe, é entender centavo por centavo que entra e ter um controle rigoroso e honesto sobre o que sai. É ter as rédeas da própria vida, né? Exato. E principalmente desenvolver uma repulsa imediata por juros de curto e médio prazo. A regra de sobrevivência de ouro é usar o crédito apenas em situações muito estratégicas. Tipo o que é, por exemplo? A aquisição de bens duráveis que sejam atrelados a políticas públicas sólidas. O vídeo até cita o financiamento imobiliário do programa Minha Casa Minha Vida como um dos poucos cenários onde pegar crédito faz sentido. Porque a lógica é diferente, né? Sim, porque o imóvel em si é a garantia real do banco, as taxas são subsidiadas pelo governo a níveis civilizados e o financiamento ajuda a construir patrimônio para a família em vez de destruí-lo. Fora de modelos assim estruturados, o crédito fácil e não garantido deve ser tratado pela pessoa como material radioativo. Fique longe. Incrível. Bom, a gente cobriu a doença, mapeou os sintomas e entregou a medicação pesada aqui hoje. Mas eu quero encerrar esse nosso mergulho com um pensamento que ficou martelando na minha cabeça depois de analisar essas fontes todas. Qual pensamento? Se a base da educação financeira é, como a gente acabou de ver, uma lógica tão simples de fluxo de caixa e fuga de juros, eu me pergunto por que a contraparte é tão complexa? É uma ótima pergunta. Porque, pensa bem, por que as instituições financeiras que reúnem as mentes matemáticas e os advogados mais brilhantes do país se esforçam tanto para construir contratos que são, na prática, incompreensíveis para a população média? Por que camuflar o custo efetivo total atrás de siglas miúdas? Por que embutir seguros sorrateiros e criar estruturas tarifárias que ninguém entende na hora de assinar? É o paradoxo do sistema. Será que essa complexidade toda é apenas uma falha de comunicação do mercado? Ou será que a confusão é completamente intencional, uma ferramenta minuciosamente desenhada para que a desinformação do cidadão se converta automaticamente em lucros recordes a cada trimestre para os bancos? É uma reflexão vital para a nossa audiência na próxima vez que um contrato for assinado. E é exatamente esse questionamento crítico que separa quem é refém do sistema de quem sabe jogar com as regras do jogo a seu próprio favor. Falou tudo. É isso mesmo. E com essa pulga gigante atrás da orelha, a gente fecha a nossa análise de hoje. Eu agradeço profundamente a companhia de toda a nossa audiência, de todo mundo de casa que mergulhou nesses dados com a gente até o último segundo. Muito obrigada pela companhia, pessoal. E eu volto a reforçar o nosso chamado lá do início. Inscrevam-se agora no canal Santiago Planejamento Financeiro, seja lá no YouTube ou no Spotify, curtam o conteúdo, deixem nos comentários qual foi a pegadinha bancária que mais surpreendeu vocês hoje e, por favor, enviem esse link para todo mundo que vocês conhecem que precisa desarmar essas bombas financeiras na própria vida. A informação só tem poder real quando ela circula. Até a nossa próxima exploração.